Ah, meu Deus, eu acho que é isso que tá me pinicando aqui. Aquele, meu Deus querido, amado, Jesus querido. E lá, Senhor, comida. meu Deus, que ele levantou, meu Deus, que vai também aquele também que levantou. Já pode ir. Também, Senhor, deitado. Senhor, ali pedindo socorro, Pai querido. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Mais uma segunda-feira de bênção, de vitória. Mais uma segunda-feira que o Senhor nos concedeu o maior milagre, que é a vida. É o ar para respirarmos. É poder dizer, Senhor, muito obrigado, que até aqui estou louvando e engrandecendo o teu nome. Se nós formos olhar para as dificuldades, se nós formos olhar para as adversidades, nós não fazemos a obra de Deus. Se nós formos olhar para todas as pessoas que se levantam contra a nossa vida, e de fato e de verdade vamos encontrar pessoas às quais nós ajudamos, às quais nós um dia admiramos, mas essa manhã eu venho com um despertar, não só para vocês, mas para mim também. Porque quando Deus nos dá uma palavra, Ele também está querendo dizer, é para você. Não é só para você falar para aqueles que precisam ouvir, né? Porque quando Deus nos dá uma palavra, é primeiramente para nós. Porque quando nós abrimos a Bíblia e nós vemos a palavra, nós entendemos aquilo que o Senhor quer dizer. E a palavra que o Senhor me deu esta manhã é uma palavra que nós muitas das vezes murmuramos, questionamos, não compreendemos. Eu estava falando até com a missionária Priscila, que Sheila, que eu nem acredito mais que o Senhor ligue para as nossas murmurações, porque de fato, de verdade, mesmo nós entendendo, nós sendo entendedores do que a palavra de Deus diz, de tudo que a palavra de Deus fala, né? Quantas vezes a gente se levanta como questionador, como murmurador, quantas vezes nós temos falhado diante do Senhor, né? Quantas vezes nós, ao invés de olharmos para o foco, para o alvo, para a cruz do Calvário, para o sangue vertido, né? Nós esquecemos de tudo isso, tudo que o Senhor Jesus passou, tudo que o Senhor Jesus viveu, né? E começamos a questionar pelo que passamos, pelo que vivemos, né? E o Senhor Jesus diz assim, e o que eu passei pela tua vida? E o que eu passei por amor a ti? E o que eu passei para que hoje você estivesse aqui para fazer a minha obra, né? E eu tenho visto tantas pessoas correrem do seu chamado, porque é muito difícil você caminhar com uma pessoa, uma légua, e a Bíblia diz caminhe com ela duas, né? E você saber que aquela pessoa que você caminhou com ela, hoje em dia, fala mal de carmesim invertido naquela cruz, eu vejo que nada disso tem tanta importância. Eu quero modificar, transformar, eu quero trazer paz dentro do teu lar. Eu quero te arrancar dessa depressão. Eu quero te tirar dessa tristeza profunda, dessa vontade de não fazer nada. Eu quero colocar alegria aqui dentro de você. Eu quero ser um bálsamo, eu quero ser um refrigério na tua vida, né? E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos Cristo e nós entendemos que, Pai, que sem Ele nós não somos nada, nós não vivemos nada.
se não for a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador, a paz, querido. Então, que nós venhamos esta manhã entender que não são as pessoas que já andaram conosco e que vão nos apontar, que vão nos tirar do foco da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que não tereis mais vós que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Então entenda algo que eu falo sempre, né? Não perca o seu tempo, sabe? Pedindo para Deus para fazer justiça contra aquele que te fez mal, contra aquele que falou uma inverdade sobre você, sabe? Ganhe o seu tempo em fazer a obra de Deus. Ganhe o seu tempo em mostrar que você é servo humilde. Ganhe o seu tempo em dizer, Senhor, eu preciso fazer a tua obra. Eu preciso aprender um pouco mais de ti para passar para aquele que não sabe nada de ti. Ganhe o seu tempo, porque a Bíblia diz quem, né, perde a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então, que nós venhamos achar a nossa vida. Não só hoje, mas todos os dias. Até o Senhor dizer assim, vinde, amado meu. Né? Porque como eu estava falando para a missionária Priscila, nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor irá nos chamar. Pode ser agora, pode ser daqui a 1 hora. Eu posso não estar viva 3 horas da tarde para estar clamando ao Senhor. Eu posso não estar viva no culto à noite, na casa da nossa irmã Roberta, né? Para clamar a Deus à noite. Mas eu quero ter a certeza de que o Senhor terá misericórdia de mim. Eu quero ter a certeza que o Senhor dirá, vinde, amada minha, vinde, porque tens feito aquilo que me apraz, né? Então o Evangelho é isso, é nos preocuparmos em fazer a obra de Deus, é nos preocuparmos em nos doar para o Senhor, porque é isso que é interessante para mim e para você nesta manhã, aprendermos que temos que a cada dia dar mais de nós para Cristo, dar mais de nós para a obra, sabendo que é chegada a hora, né? Eu vou estar lendo um texto e eu vou estar lendo outro texto, a qual eu li ontem na igreja, né? E aqueles que estão na live, que acompanharam o culto ontem, que nós fazemos o nosso culto online, né? Foi algo que o Senhor plantou no nosso coração, porque existem pessoas que entram na live, pessoas que estão pensando em tirar sua vida por conta de uma depressão, por conta dos problemas, né? Pessoas que olham para um lado, para o outro e não veem saída, não veem uma porta de escape, né? E eu quero te dizer esta manhã, deixa o teu nome aí para nós estarmos orando, seja por um amigo, seja pelo teu casamento, seja por um problema, pela tua vida espiritual, por essa depressão que você tem passado, né? Que muitos crentões dizem aí que é demônio, né? E esquecem de ler a Bíblia, esquecem de se informar, né? A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então nós temos que buscar ler a palavra de Deus, para que não comamos comida estragada, né? Para que nós entendamos aquilo que o Senhor quer nos falar, para que nós entendamos o que o Senhor quer nos dizer, o que verdadeiramente tem sido falado, né? Se tem edificado, se tem construído algo aqui dentro de nós, para que nos transforme, né? E eu quero dizer para você, você que tem um filho nas drogas, ou você que está nessa live aí, que tem algum vício, seja ele qual for, e que você sente que está te afastando de Deus, né? Deixe o seu nome, se quiser expor o seu problema, amém, tá? Quando eu orar, eu vou falar o seu nome, mas não vou falar o seu problema, mas no meu particular, na minha casa, né? A missionária Priscila também no particular, na casa dela, ela vai estar orando, focada no seu problema, para que o Senhor venha entrar com providência, né? Porque eu olho para o impossível e vejo barreira. Você olha para o impossível e você vê barreira, né? Aqueles homens, quando o Senhor disse a Josué para que fosse até a muralha de Jericó,
e desse 7 voltas na cidade, né? E nós sabemos que cada volta representava um dia, né? E aqueles homens já estavam cansados. Eu acredito ali que muitos murmuraram ali mesmo no meio do povo de Israel, dizendo que aquilo ali seria uma loucura que não aconteceria. Mas quando Deus fala, Ele garante. A palavra de Deus, ela não volta de forma nenhuma vazia, porque ela te garante. Só que nós temos que entender que o relógio Kairos é do Senhor. Ele não abre mão de antecipar nada. O tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. Ele tem o momento certo. Às vezes nós temos pessoas que nós temos evangelizado e nós dizemos assim, nossa, mas eu tenho falado do amor de Cristo para essa pessoa. E como essa pessoa é de dura cerviz, como essa pessoa ela tem dificuldade de ter um coração aquebrantado para Cristo. E o Senhor está te dizendo esta manhã, o tempo é dele, a hora é dele, no momento certo, né? Que não seja pela dor, porque muitos têm se rendido a Cristo, ou por um filho estar enfermo no leito de um hospital, né? E o médico dizer assim, olha, não tem saída, tudo acabado. Ou um pai, ou uma mãe, ou um marido, ou sua esposa, né? Ou um amigo, ou um parente muito querido, né? Muitos, infelizmente, têm se achegado a Cristo no momento de dor, né? E Ele não quer isso, porque não foi no momento de dor, né? A Bíblia não relata isso. Quando Cristo ele veio, né, como Cordeiro Santo, imolado, imaculado, sem pecado, né, ele olhou para nós e achou graça. E ele disse, eu vou por este povo que precisa, né, de um Adão limpo, de um Adão sem pecado, de um Adão que não almeje errar, né, como Adão errou lá no Éden, porque ele tinha tudo aquilo que cercava ele para render adoração ao Senhor, mas ele deu ouvido a Eva e Eva deu ouvido a Satanás. E não é isso que nós queremos. Nós queremos olhar para o alvo, nós queremos olhar para a cruz, nós queremos dizer assim, Senhor, segura na minha mão, porque eu sozinha não consigo. Me permita te adorar todos os dias da minha vida. Senhor, hoje eu estou forte. Hoje eu vou estender a minha mão como baluarte na vida daqueles que precisam. E haverá dias que diremos assim, Senhor, eu estou fraco. Me ajuda, porque eu não estou conseguindo. Eu quero desistir, eu quero parar. E o Senhor vai te ajudar, né? Porque a palavra de Deus diz que cada dia tem o seu mal, né? Então, todo dia tem o seu mal. É por isso que vem aquele ditado que nós usamos, né? Como pegamos aquele gancho de Davi, né? Que estava no campo e matou o urso e matou o leão e ninguém viu. Mas o Senhor viu, né? Aí nós dizemos assim, vamos matar o nosso leão todos os dias, né? E seja o seu dia 50 leões, seja o teu dia 100 leões, né? Porque tem dia que só a misericórdia de Deus. Mas Ele tem dado suporte, Ele tem dado graça. Prova disso. Ele te deu hoje o ar que você está respirando. Ele te concedeu hoje mais um dia de vida para dizer assim, eu estou contigo, eu te amo. Eu preciso cuidar de você e eu preciso que você abra a tua porta para que eu seja com você e você comigo. Esse é o Evangelho, é o genuíno, é o da palavra. Porque o Evangelho não é, Cristo não é religião, Cristo não é denominação, Cristo não é raça, Cristo não é cor. Não é isso, sabe? Cristo é Pai amoroso, é Pai bondoso que diz assim, olha, eu cearei contigo e tu comigo. Se tu tão somente abrir a porta do teu coração e deixar que eu trabalhe, né? Nós plantamos a semente. Quem rega cada dia é o Senhor Jesus, amém? Aqueles que estiverem na live, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus 16, 24. Mas eu vou estar lendo antes. Mateus capítulo 16, eu vou estar lendo até o 28, que diz assim, e Simão Pedro respondendo disse, tu és Cristo, rapaz,
Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o da parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só estas coisas dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem do seu reino. O interessante com essa palavra que o Senhor nos trouxe essa manhã, é uma palavra tão lida, é uma palavra que poucos observam, que ali Pedro era um homem que era pescador, né? E Pedro, ele começou a ser moldado pelo próprio Jesus Cristo, né? O Senhor começou a moldar Pedro. O Senhor começou a dar a Pedro discernimento do que tinha que ser feito. Porque se nós formos entender a história de Simão, né? Hoje Pedro, aquele a qual nós falamos muito dele, né? Pedro, apóstolo Paulo, né? Dentre tantos, Lucas, Mateus, enfim, dentre tantos daqueles que andaram com o Senhor Jesus, nós vemos que Simão, ele era pescador, né? E no momento que ele teve o encontro com o Senhor Jesus o chamou, né? Para que largasse a rede dele, né? Carnal, e buscasse a sua rede espiritual. E interessante que há momentos que nós damos brecha a Satanás. Há momentos que nós deixamos a nossa boca ser usada por Satanás, né? Então, é por isso que o Senhor diz a todo momento que é necessário nós taparmos a nossa brecha. É necessário nós vigiarmos, né? E o mais interessante é que a palavra de Deus, ela é tão fiel, que ela diz assim, olha, vigiai, né? E ela nos dá um direcionamento. Diz para que nós venhamos a vigiar, né? Se não fosse assim, o Senhor diria o seguinte, ora e depois vigia, né? E quando o Senhor Jesus, ele diz assim, vigia, né? Vigiai e orai, porque não sabei a hora que é chegada a volta do Filho do Homem, né? E o interessante disso, que eu vejo que aqui Pedro não vigiou, né? Porque quando o Senhor Jesus, ele disse o que ele iria fazer, Pedro, ele deixou ser usado por Satanás, né? Prova disso que o Senhor Jesus ali, ele enxergou Satanás atrás de Pedro, né? E ali ele repreendeu, porque às vezes as pessoas, elas dão uma brecha tão grande que elas não veem que estão sendo usadas por Satanás, né? Prova disso que Deus repreendeu. O Senhor Jesus, ele repreendeu Satanás, né? Quando ele diz assim, olha que interessante. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Então, assim, há dados momentos que pessoas, né,
vão ser usadas por Satanás. Nossa, mas a irmã está falando um escândalo. Não, eu estou falando aquilo que a palavra de Deus, ela me diz e ela me dá respaldo. Prova disso que eu orei aqui, né? Às vezes as pessoas, elas não estão atentando em vigiar, né? Elas só estão atentando em orar. E aí nós vamos ver afrontes dentro da casa de Deus que não deveria existir. Afronte de pessoas usando o púlpito para matar vidas que não deveria existir, porque a palavra de Deus, ela me mostra que o Senhor Jesus, ele veio para aqueles que precisavam. O Senhor Jesus, ele não veio de forma nenhuma para saduceus e fariseus, né? A Bíblia diz que esses homens, saduceus e fariseus, eles eram grandes entendidos da palavra, porque eles estudavam, eles estavam ali atentos ao que a palavra dizia. Mas existem pessoas que estudam a palavra de Deus, mas para usar no púlpito contra o irmão, para usar para se satisfazer, para massagear o seu ego. Porque estamos vivendo uma época onde as pessoas querem ser o próprio Jesus Cristo. Onde as pessoas, elas não têm o temor a Deus, né? E é necessário nós nos colocarmos na nossa insignificância e entendermos que somos servos, né? Independente de cargo eclesiástico, né? Existem pessoas se achando grandão porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E aí o Senhor diz para mim e para você: vocês não são nada, porque eu olho cada um como filhos, como pequeninos, como servos meus, né? E quando nós nos colocamos como servo, nós entendemos, né, que a misericórdia de Deus, ela alcança a todos, desde o pequeno até o grandão, né? Aos olhos humanos falando, né? Porque do porteiro até o ministério, eu entendo que somos todos iguais perante Deus, né? E o Senhor nos prova isso. E às vezes, né, nós damos brecha a Satanás, sim, né? Porque nós vemos que a história de Pedro foi uma história muito bonita, mas foi necessária a todo momento o Senhor repreender Pedro. Foi necessário a todo momento o Senhor mostrar para Pedro que não é por força nem por violência que o Senhor entra, que o Senhor age, que o Senhor transforma, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. E aí eu vejo um Deus de amor, eu vejo um Deus de misericórdia, eu vejo um Deus de compaixão, um Deus que diz assim: olha, você errou, vai, se arrepende e não peca mais, né? Então eu vejo um Deus de misericórdia, um Deus de amor, né? Então esse nosso Deus é um Deus que diz assim: olha, eu estou aqui, mas eu preciso ver em você desculpa. Eu preciso ver em você uma fé, embora que do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, né? Então, assim, nós temos um Deus que a misericórdia dele é tão grande por nós, que ele nem exige muita coisa de nós. Ele nem exige. Você imagina um Deus dizer para você que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, o Senhor vai operar, né? Então, assim, o Senhor não exige. É espinhoso servir a Deus, porque é difícil você andar com pessoas e amanhã você vê as pessoas falando coisas de você que não existe. É difícil você estender a mão para a pessoa e você vê que amanhã a pessoa vai falar que você não fez nada por ela. Mas aí a Bíblia diz para mim assim: olha, o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa ver. Por quê? Não está no mesmo corpo. Como é que a minha mão esquerda não vai ver? Simples. Quando você pegar isso aqui, você passa a tua mão para trás, para que ela não veja. E ela não olhe e não diga: ah, mas irmã, a mão tem olho? Não tem, não. Mas a língua é um órgão que a Bíblia diz que é um pequeno órgão, né? Tão pequeno, né? E a ciência, né? A medicina diz que a nossa língua, a língua de um adulto, ela tem 10 centímetros. Você imagina um órgão tão pequeno, capaz de incendiar uma floresta, capaz de matar tanto carnal quanto espiritualmente uma vida, né? E quantas pessoas, né, estão por aí mortas espiritualmente,
porque ouviram palavras e deixou Satanás entrar e envolver elas, né? A ponto delas odiarem aquela pessoa que foi usada pelo próprio Satanás para afastar ela da presença de Deus. Então, que nós não venhamos ser Pedro, nunca. Que nós não venhamos dar brecha, mas sim fechar toda a brecha. Tudo aquilo que Deus está mandando assim, olha, fecha, né? Me adora. Ó, perna aí. Me adora. Sou contigo. Eu estou contigo. E o Senhor está mandando falar. E aí, o que eu falo? Rafa tá me mordendo. O que eu falo? O que eu faço? Um monte de verdade. Jesus. É as vaquinhas, é os carrapatinhos. Ô, glória! Então, assim, e nós vemos também que o Senhor Jesus aqui, ele nos dá um refrigério, né? Ele não disse que seria fácil. Ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Então ele está dizendo assim, eu sei que você está sofrendo por amor a mim. Eu sei que você está sendo perseguido por amor a mim. Eu sei que as pessoas estão dizendo assim, quer ser santa demais, quer ser santo demais, né? Lá vai a santa, lá vai o santo, lá vai a perfeita, lá vai o perfeito, né? Mas ele diz assim, olha só que lindo. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tá vendo a importância de você dizer assim, mas eu estou passando por isso, mas a missionária não passa por isso. Eu estou passando por isso, mas a missionária Priscila, ela não passa por isso. Mas a missionária Priscila, ela tem os particulares dela. Ela tem os problemas dela. Eu tenho os meus problemas, né? E muitas das vezes, é o que eu digo, eu ministrei sábado sobre isso, né? E a mesma palavra que eu ministrei no sábado de manhã, eu ministrei à noite. E o interessante é que eu mesmo observo quando o Senhor ele quer falar, e a cada momento, a cada lugar, ele vai falar de uma forma diferente. De manhã eu ministrava sobre a passagem de Ruth, e eu falei de uma forma diferente. E à noite eu ministrei sobre Ruth também. E o Senhor falou comigo de uma forma diferente para que eu falasse para a igreja, né? E eu pude perceber isso, porque os nossos ouvidos têm que estar sempre inclinados àquilo que o Senhor quer dizer, àquilo que o Senhor quer falar, né? E aí o Senhor fala assim, olha, aquele que quiser vir após mim, né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E tem pessoas que querem cortar a cruz, né? De verdade, querem pular o processo, né? Mas como você vai ser moldado se você pular o processo? Como você vai ser modificado se você quiser tirar de você o processo que você está passando, o teu deserto, né? Para fazer a obra. Eu ouço de pessoas dizendo assim, eu fumo, eu vou parar de fumar para mim ir para a igreja. Olha, eu não vou deixar de usar minha bermuda, minha calça comprida para ir para a igreja, né? E a Bíblia diz assim, olha, vinde como estás. Eu não vi o Senhor Jesus dizendo assim, ô gadareno, põe uma roupa para me ministrar para você. Põe uma roupa para me expulsar esses demônios que estão se apossando de você. Ô Pedro, olha só. Tu se conserta, para da tua teimosia, para da tua ira, para do teu rompante, para que eu venha, né, entrar em ti e tocar na tua alma e no teu coração. Não. O Senhor ele foi para os doentes, o Senhor foi para os problemáticos, o Senhor foi para os peladões como o gadareno, o Senhor foi para os murmuradores, para os pecadores, né? Porque quando o Senhor Jesus ele estava ali no chão, ali escrevendo, né? E só ele sabe o que ele estava escrevendo ali, né? E aqueles homens que ali estavam preocupados em acusar, na verdade eles não estavam acusando aquela mulher, porque pela lei de Abraão, né? Ali a qual eles fizeram questão de expor para o Senhor Jesus,
né? É assim, muitas das vezes, em nossas vidas, nós queremos ensinar a Jesus como ele tem que trabalhar, né? O Senhor tem que fazer assim, o Senhor tem que fazer assado, porque eu preciso que só haja assim, que só haja assado, não. Nós temos que direcionar o que queremos. E o Senhor Jesus, ele sabe como ele vai agir. Ele sabe como ele vai trabalhar na tua vida, ele sabe como ele vai trabalhar na minha vida. Ele sabe como é que ele vai agir naquilo que nós precisamos. Nós não precisamos ensinar o Senhor Jesus o que ele tem que fazer de forma nenhuma. Quem somos nós? Pecadores, errantes, falhos, murmuradores, questionadores. Muitas vezes olhamos e não vemos saída e o Senhor diz assim, olha para mim, olha para o alvo, olha para a cruz. Né? E às vezes nós falamos assim, não estou vendo saída, vou parar com tudo. Eu vou largar a mesa de oração, eu vou largar o altar, eu vou parar de ministrar, eu vou parar de evangelizar, eu vou parar de ser chamada nos lares e orar. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer ao Senhor o que Ele tem que fazer? Quando nós nos colocamos para dizer ao Senhor como Ele tem que fazer, como Ele tem que agir, nós estamos dizendo assim, Senhor, tira a tua mão da minha vida, tira a minha peleja de ti, porque eu vou tomar para mim o meu jugo que eu lancei sobre ti. Estamos vivendo um evangelho onde as pessoas querem ensinar Cristo a trabalhar. Que isso? O que estamos feito? Nós não conseguimos mais entrar na casa do Senhor Jesus e ver milagres e prodígios, porque não temos mais a fé a qual Cristo mandou que tenhamos. E aí ele diz assim, olha, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou agir. E nem essa fé nós estamos querendo ter. Nós estamos querendo ensinar a Cristo como trabalhar. Olha, Senhor, vai por aqui, vai por ali, faz isso aqui, faz isso ali. Não é assim, sabe? E quando a gente entende que Ele é a direção da nossa vida, Ele é o nosso baluarte, Ele é o grande eu sou, Ele é o Elohim, Ele é o El Shaddai, Ele é o Adonai. Ah, meu irmão, sai da frente, Satanás, porque o Senhor, Ele começa a trabalhar, o Senhor, Ele começa a agir, o Senhor, Ele começa a justificar, o Senhor, Ele começa a fazer. Olha só, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O que nós temos feito para Cristo? Olha, é segundo as nossas obras. Segundo as nossas obras. O que nós temos dado ao Senhor Jesus? Será que naquele grande dia, quando nós nos apresentarmos diante dele e mostrarmos a nossa mão terá o nosso calo espiritual ou estará limpa? Será? Muitas das vezes nós nos sentimos fadigados, cansados. Dizemos assim, Senhor, eu não vou, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Sabe, como aquela criancinha rebelde que diz para o pai assim, não quero, não vou fazer. Nós não podemos abrir a nossa boca para falar isso com Cristo, porque Ele é o consumador da nossa fé, Ele é o nosso baluarte. Sabe, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá vida, é Ele que diz assim, vou conceder mais uma graça para minha filha, vou permitir que ela respire. Respira, igreja. Deixa Cristo penetrar em ti, deixa Cristo te transformar, deixa Cristo agir no teu casamento,
Deixa Cristo agir no problema que você tem passado com o teu filho, com a tua filha. Seja na prostituição, seja no mundo das drogas, seja na carnalidade, naquilo que tem prendido, que tem afastado ele de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Começa a enxergar a cruz do Calvário. Começa a ver em Cristo a solução para a ação e a solução do teu problema. Porque quando nós enxergamos a cruz do Calvário, quando nós vemos em Cristo a solução do nosso problema, nós dizemos assim: gigante, tu está destruído. Porque Davi, quando ele chegou ali para os seus irmãos ali para levar algo, sabe, ele não olhou para aquele gigante, diferente aqueles homens de guerra. Porque a Bíblia vai me dizer e vai te dizer que aqueles gigantes já estavam ali há dias afrontando o Deus de Israel. E quando Davi chegou, a Bíblia diz que era de pequena estatura. Ele olhou para aquele gigante e disse: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus dos céus? E aí Saul quis colocar a armadura dele, sabe? Saul queria colocar, mas aquilo que o Senhor preparou para ti é para ti. Você não pode pegar a armadura do teu irmão e vestir. Não. Porque Deus deu a cada um dom diferente. Deus deu a cada um a pegar a mão no arado e agir de uma forma diferente. Se o teu chamado não é para você entrar em libertação, é para você evangelizar e direcionar para alguém cuidar, faça. É para preparar para alguém cuidar, para alguém que tem um lombo mais largo para estar trabalhando com libertação, fazer, faça. Não se sinta incapaz se o teu irmão é usado na profundidade. Não queira ser como seu irmão é, não. Fale para Deus: Senhor, qual é o meu chamado? O que é aquilo que o Senhor quer agir comigo? Senhor, qual é o dom que o Senhor vai me dar? Sabe? E faça aquilo que o Senhor te colocar para fazer. Coloca a mão no arado, porque a Bíblia diz, né, no livro de Mateus mesmo, 24, né, que haverão rumores de guerra, a nação se levantará contra a nação, reino contra reino, filhos escarneciam de pais, pais escarneciam de filhos, haveriam rumores de guerra, haveriam pestes, fomes, mas ainda assim não seria o fim. E o mais interessante, né, e eu falei para vocês que eu iria ler, e eu peço a vocês, deixem o seu nome aí, para que nós venhamos estar orando no final. Eu quero falar o seu nome aqui, não vou expor o seu problema, né? O seu problema eu vou expor para Deus, no particular na minha casa, né? Fique tranquilo que nós não falaremos do seu problema, amém? Olha só, no livro de Apocalipse, capítulo 12, quebra todo paradigma que pessoas têm falado, né? E ontem eu estava conversando com o evangelista, a qual trouxe a palavra ontem, e por isso que eu amo a palavra de Deus, né? Porque tem uns que o Senhor dá o leque da revelação profunda. E ele disse algo a qual eu já ministrei essa palavra, meu marido também já ministrou, eu já ouvi tanto essa palavra, e o interessante é que eu nunca fui nessa profundidade, e eu nunca ouvi dessa forma. Ele falou que Esaú até nasceu primeiro, né? Que muita gente ministra sobre Jacó ter roubado a primogenitura de Saul, né? Quando ele ouviu a voz da mãe dele, ele foi lá e fez o guisado e o pai abençoou, né? Mas era projeto de Deus abençoar Jacó, porque quando, né, Rebeca estava grávida, nós sabemos que Deus falou para ela, né, que no ventre dela haviam 2 nações, ou seja, 2 reinos, né, no ventre dela. Ali ela entendeu que eram gêmeos, né? Mas o Senhor também disse assim, olha, o maior servirá ao menor. Então, assim, a revelação que foi dada a Rebeca
foi entendido ali que a primogenitura já foi dada por Deus no ventre de Rebeca a Jacó, né? Que depois passou a ser Israel, né? E tem um texto também que ele citou, não lembro agora qual, que o Senhor fala, né? Meu primogênito, Israel. A missionária está falando aqui que é Êxodo, não tenho certeza, não. Ele falou de Êxodo também, sobre isso. Então, assim, Deus fala, né? Meu primogênito Israel, que era Jacó. E todos nós sabemos que Jacó, né? O nome dele foi dado Israel pelo próprio Deus. Então, se no ventre Deus já havia revelado que haveriam duas nações e que o maior serviria ao menor, não precisaria, né? Tá aí o jeitinho brasileiro, né? De sempre querer dar um jeitinho para poder querer ajudar Deus. Deus ele não precisa da nossa ajuda para agir ao nosso favor, né? Ele precisa que nós tenhamos um coração aberto de adorador, né? E que nós não olhemos para as dificuldades. E aí eu vejo pessoas arrotando tanta santidade, né? Querendo ser tão santo e dizendo assim, não, Satanás não toca. Isso aí aconteceu com Pedro, né? Porque Pedro estava desapercebido, mas Satanás ele não chega perto de mim, tem hora que eu não dou brecha para Satanás usar minha boca. E o mais interessante, né? Que eu vou naquilo que está na palavra. Olha só que interessante. Apocalipse 12, que diz assim, viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E lançou-o sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho varão, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Olha que interessante. A Bíblia relata sobre o povo de Israel, né? Essa mulher, ela representa o povo de Israel, né? Mas ao mesmo tempo que ela representa o povo de Israel, ela fala sobre Maria. Ela fala sobre a mulher que Deus achou graça para que usasse o ventre dela para que o Senhor Jesus nascesse. E aí, a Bíblia vai te dizer nessa passagem que Satanás, ele, com a sua cauda, saiu do céu, né? E as estrelas ali, uma terça parte das estrelas, representa os anjos decaídos, né? Que seguiram a Satanás, que deram ouvido a Satanás e hoje são demônios, né? Porque aqueles anjos a qual o Senhor tinha preparado, hoje são demônios que seguem a Satanás, buscando a quem entregar. Porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. E a Bíblia diz, olha só que interessante, que lindo, que majestoso, né? Que Satanás ele estava presente ali no nascimento de Cristo, né? Como que Satanás ele estava presente? A Bíblia diz isso. Não sou eu, Sheila, que estou dizendo. A Bíblia diz que Satanás ele estava presente ali, mas a Bíblia também diz ali que o próprio Deus também estava ali para defender o Senhor Jesus. Porque ele, como Deus, como Cristo, ele se fez como Cordeiro Santo imolado para que hoje nós estivéssemos aqui. Olha que coisa linda. O próprio Deus ali, ele estava presente no nascimento do Senhor Jesus para que Satanás não tragasse o Senhor Jesus, para que Satanás ele não levasse ali, porque Deus é Deus. Quando Deus tem um plano, não adianta Satanás se levantar do trono do inferno para querer tirar aquilo que Deus colocou na tua vida. Olha que coisa majestosa.
E a Bíblia diz que ele estava presente ali, mas Deus também estava ali. Então, como é que pode as pessoas dizerem que Satanás ele não chega perto, que existem pessoas que são muito usadas e que não dão brecha? Dão brecha sim, prova disso a palavra que eu li. Quando Deus enxergou em Pedro, Satanás atrás dele, diz: apartai-vos de mim. Para trás de mim, Satanás. Porque é necessário ser cumprido tudo aquilo que o meu Pai usou e inspirou os homens para que fosse cumprida. Né? Porque nós vemos isso desde do Éden, né? Quando Eva desejou, quando o Senhor Jesus falou assim: olha, quando Deus falou, ó, pode comer de toda a árvore, mas daquela ali não toca nem come. Nós sabemos ali que entrou o pecado de uma tal forma que quando Deus ele foi palestrar com Adão, não que Deus não soubesse o que o Adão fez, o que Eva fez, mas ali ele mostrou para mim e para você que nós temos que abrir a nossa boca e dizer: Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, sozinho eu não consigo essa peleja. Olha aí, Senhor, entra no meu casamento, entra no meu problema, me liberta o meu filho das drogas, da prostituição, porque eu vejo pessoas querendo guerrear com as suas mãos. Quando eu vejo que a Bíblia me dá respaldo de entender que o próprio Satanás ele estava presente, vamos levantar, missionária? Quando o próprio Satanás ele estava presente ali no nascimento do Senhor Jesus. E quando Deus ali, ele também estava presente para dizer assim: olha, você não vai conseguir, porque aquilo que eu dispensei para o meu povo, a bênção que eu lancei sobre o meu povo, é para o meu povo. Sabe, quando o Senhor ele diz para ti e para mim, aquilo que está preparado para mim e para ti, Satanás nenhum pode tirar. Satanás nenhum, ele não arranca a bênção que Deus tem na minha e na tua vida. Então, basta que nós creiamos, basta que nós façamos aquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Se o Senhor mandou você dirigir a mesa de oração, faça. Se o Senhor não deu ordem para tu sair da presença, então volta para Cristo. Porque é isso que Satanás ele quer, é que você perca a tua salvação. Porque ele sabe que a vinda do Senhor Jesus ele está próximo. Né? Porque a Bíblia diz que quando começar tudo isso que está acontecendo, toda essa guerra, toda essa soberbidade até no meio do povo de Deus, né? Essa falta de temor que tem acontecido, muitos líderes religiosos querendo ser até maiores do que Deus, e a Bíblia me ensina e te ensina que não há ninguém maior do que o nosso Senhor Jesus, só Ele, né? E quando Davi ele chegou até Saul e diz: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus dos céus, o Deus de Israel? Né? Ele não olhou para o tamanho da dificuldade, para o tamanho do problema. E quando nós não estamos focados para o tamanho do nosso problema, nós estamos focados na cruz do Calvário, nós entendemos que não há gigante que se levante contra a nossa vida. Sabe? Ainda que Satanás ele prepare todos os demônios dele contra a tua vida, o Senhor diz: eu sou contigo. Eu sou o teu baluarte, eu sou o teu sustento, eu sou aquele que vai te direcionar. Porque se o próprio Satanás ele estava presente no nascimento de Cristo, por que ele não vai estar ao nosso derredor? Né? Por que ele não vai estar usando até pessoas aos nossos olhos carnais? São homens e mulheres de Deus e a gente vê ali que muitas das vezes tem falhado, tem errado e não tem vigiado. Aleluia. Então vamos aqui estar orando. O povo está meio devagar hoje, né? Para pedir oração. Amém. É sinal que todos, né, estão ligados no propósito com Deus, né? Aqui tem fotos, carteira profissional, amém. Tem o caderninho de oração maior que fica na igreja, aqui os pedidos, os quais foi nos dado, né? Nas lives que a missionária coloca lá na igreja, né? Vamos estar orando por esses pedidos de oração, orando por cada vida que está nessa live,
orando por cada família, Acho que estão botando agora, eu vou botar no papel depois. porque o propósito de Deus é o único e exclusivo, né? Vocês que estão deixando seu nome aí, a missionária depois vai estar colocando aqui no caderno de oração e eu vou estar orando à tarde, porque 3 horas da tarde nós temos oração na igreja. Aqueles que forem daqui do Rio, né? De Nova Iguaçu também, pertinho. Venham até Comendador Soares, Rua Manuel Teixeira, número 248, a Rua do Conselho Tutelar, lateral da Igreja Católica. Vai lá dar um brado de glória. Toda segunda-feira nós temos a tarde da bênção, tarde de oração. Amém? E à noite nós teremos o culto também abençoado na casa de uma menina que aceitou a Cristo terça-feira, né? E que só pode estar conosco uma vez na semana. E o Senhor plantou no meu coração estar fazendo um culto na casa dela de 15 dias. Então é bênção. É uma alma que se rendeu para Cristo. Então isso para mim é vitória, porque eu sei que no reino do céu houve festa. Amém? Então a vida de cada um para Deus importa, né? Na verdade nós sabemos que Ele queria salvar todos, né? Mas nem todos estão com o coração aberto para que Deus venha trabalhar. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus querido, Deus amado, Espírito Santo, Senhor, diante da Tua presença eu me coloco para pedir, Senhor querido, Deus amado, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar diante da Tua presença. Obrigado, Senhor querido, Deus amado, Espírito Santo, por cada nome, Senhor, que se encontra aqui nessa cesta de oração. Senhor, por essas carteiras de trabalho, que aos olhos espirituais eu já vejo, Senhor, assinada. Ah, Senhor querido, porque não há, Senhor querido, Deus amado, deserto que dure eternamente, Senhor querido. Porque Jó, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, quando passou naquele processo, já o Senhor já sabia o tempo determinado que deixaria ele e que tiraria ele, Senhor, daquele problema. Ah, Paizinho querido, meu Deus, Davi, ele fugiu de Saul, porque ele entendeu, Pai querido, Pai amado, que mesmo que o Senhor tirou unção sobre a vida de Saul, mas foi o Senhor quem colocou Saul ali, Jesus querido, e ele entendeu mesmo tendo oportunidade de acabar com a vida de Saul, que foi o Senhor quem colocou, só o Senhor poderia tratar, Pai. Nos ensina a ter a sabedoria de Davi, nos ensina a ter a sabedoria de Salomão, Pai, para quando a rainha de Sabá vier nos visitar, ela possa dizer: achei graça e me surpreendeu, porque tu és mais do que aquilo que eu ouvi falar de ti. Aleluia. Senhor, nos ensina, nos dá direção, Pai querido, para fazer a tua obra. Nós sabemos, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, que é espinhosa sim, Jesus, mas que vale a pena, porque o Senhor disse, Pai querido, quando estava prestes a ir para aquela cruz do Calvário, que teríamos aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci. Ali o Senhor já se colocou, Senhor querido, Deus amado, Espírito Santo, como o cordeiro que já verteu o seu sangue naquela cruz. Ah, Senhor querido, então nos ensina a te adorar, nos ensina a te buscar, nos ensina a ter um coração piedoso, nos ensina a olhar para o nosso irmão com olhar de amor, nos ensina a perdoar, Jesus querido, aquele que nos ofendeu, aquele a qual nós ajudamos e nos fez mal, e hoje presta a boca para Satanás para estar falando de nós. Nos ensina, Jesus querido, toma essas famílias em tuas mãos que estão nessa live, Jesus querido, Deus amado, Espírito Santo, entra com providência nesse casamento que está todo embaraçado. Senhor, essa mulher diz que já não tem mais salvação, ela já não vê uma luz no fim do túnel, mas Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, não é impossível para ti, não há gigante que o Senhor possa derrubar, Pai querido, não há nada impossível. Senhor, entra nessa depressão, ajuda essa pessoa, Jesus querido, a se reerguer, a se levantar. Meu Deus, se necessário for, Pai querido, se não for para o Senhor fazer, porque coisas que eu entendo que é para o médico agir, Pai querido, direciona essa pessoa, mas Senhor, põe ela de pé, para que ela possa também te buscar em espírito e em verdade.
para que ela possa, Senhor, fazer a tua obra, para que ela possa colocar a mão no arado e fazer aquilo que o Senhor colocou para fazer, Senhor querido. Tira essa mulher, tira esse homem, dessa prostração, Senhor querido. Deus amado, Espírito Santo, toma esses jovens também em tuas mãos, que estão envolvidos, Pai querido, nas drogas, na prostituição, Jesus querido. Meu Deus, na carnalidade, há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Entra, Senhor, com providência. Nós sabemos que muitos são filhos de servos e servas tuas, homens e mulheres que têm questionado o porquê que seu filho está dessa maneira, o porquê que sua filha está dessa maneira, Senhor. Meu Deus querido, mas Satanás, ele vai mexer em filho de crente mesmo, é aqueles que têm compromisso, Senhor querido, para desestruturar, para tirar os teus servos da presença. Mas eu conheço a ti, Senhor, e eu sei que o Senhor é o nosso baluarte, é aquele que tem nos sustentado, é aquele que em meio aos afrontas, em meio aos apontamentos, tem dito: olha para mim, olha para o alvo, porque sou eu teu Deus, sou eu quem vou te livrar, sou eu quem vou te justificar. Não queira tomar com as tuas mãos aquilo que eu coloquei para fazer. Espírito Santo da verdade, Senhor, toma a oração da tarde em tuas mãos, toma a minha vida em tuas mãos, toma a vida do pastor da igreja em tuas mãos, toma a vida da missionária Priscila em tuas mãos, da casa dela em tuas mãos. Senhor, estende a tua mão, Senhor, sobre a casa dela. Senhor, dá vitória ao Léo, Senhor, amanhã, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo. Senhor, a tua palavra diz que eu posso até te esquecer das minhas filhas, mas o Senhor de forma nenhuma se esquecerá, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo. Toma essas varoas que se encontram aqui no monte, orando, intercedendo pela vida espiritual, pela família, Jesus querido. Senhor, tu sabes o que cada um precisa. Dispensa uma bênção especial para cada uma, Jesus. Meu Deus querido, toma o culto também de noite em tuas mãos. Senhor, fala conforme o teu querer e a tua vontade. Tu sabes aquilo que eu estou te pedindo em pensamento. Então, Senhor, transforma, liberta. Senhor, dá vitória. Senhor, toma cada um que está nessa live em tuas mãos. Abençoa, Pai. Jesus querido, ajuda na caminhada, cobre com o teu sangue. Senhor, que eles possam entender o chamado deles e colocar a mão no arado, porque ninguém é incapaz de fazer a tua obra, Pai, porque o Senhor nos chama, os grandes teólogos, os grandes, meu Deus, entendidos, não. O Senhor, Pai querido, chama e capacita. Então, Senhor, toma cada um em tuas mãos, abençoa, prospera, derrama o teu bálsamo, abre porta de emprego, trabalha no casamento, trabalha na vida espiritual. Senhor querido, onde estiver alguém enfermo, Pai querido, Pai amado, desenganado pelos médicos, Senhor, eu quero te pedir neste momento, Senhor querido, envia cura, Jesus querido, porque a tua palavra diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então eu ligo esta manhã, Senhor, a vitória na vida dessas pessoas que se encontram nessa live. Eu ligo nesta manhã a vitória no casamento, a vitória na saúde, a vitória na libertação. Senhor querido, a vitória na vida espiritual, Senhor. É o que eu te peço, Paizinho querido, Paizinho amado, nos cobre com o teu sangue, nos livra de todo mal. Senhor, seja conosco, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de vocês. Essa semana vamos, creio eu, que estar fazendo uma live de testemunho. Então fiquem ligados no recadinho que a missionária Priscila vai estar colocando no TikTok. Amém? E se o Senhor não vier, ou se o Senhor não nos tomar para si, segunda-feira que vem estaremos aqui. Um beijo no coração de cada um. Fiquem na paz e até 3 horas da tarde hoje. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigada.